Olá! Fenômenos naturais recentes como o terremoto no Japão, o surto de uma bactéria originada de brotos de vegetais na Alemanha e a erupção do vulcão no Chile mexem diretamente com a economia desses países, mas todo mundo sente os reflexos. As cinzas do vulcão chileno provocaram um caos aéreo na América do Sul, o que forçou a suspensão de operações nos aeroportos da Argentina, Brasil e Uruguai e afetou o tráfego aéreo em outros países, como Austrália e Nova Zelândia. Belo Horizonte sentiu alguns reflexos disso. No aeroporto de Confins, alguns voos foram cancelados. Vários turistas que pretendiam aproveitar o inverno na América do Sul desmarcaram a viagem. Notícia nos principais jornais, sites e TVs, o vulcão chileno tem sido motivo de atraso e cancelamento de muitos voos, desde o início do mês, quando entrou em erupção. Diversas chegadas e partidas entre os países da América do Sul foram canceladas pelo avanço da nuvem de cinza. Com passagens nas mãos e hotel reservado, Karine e Fernando já tentaram embarcar para a Argentina 2 vezes e não conseguiram. Mas eles não perderam as esperanças. A vontade de passar um fim de semana em Buenos Aires é maior que a incerteza. Mas fazer e desfazer as malas parece um exercício que está demorando a acabar. Nós planejamos a viagem há 3 meses atrás e a expectativa de viagem seria segunda-feira, mas devido às ocorrências da semana, do vulcão, tentamos embarcar na segunda, mas não conseguimos. Remarcamos para terça. E ligamos para a companhia aérea, a companhia falou que estava tudo liberado. Saí foi aquela correria, Nós pegamos o carro, terminamos as malas, corremos para o aeroporto. Chegamos no aeroporto, tivemos a notícia que, novamente, não haveria embarque. Pelas notícias que a gente estava vendo na televisão, ainda os aeroportos da Argentina estariam fechados até a tarde de terça-feira. E se o casal conseguir embarcar, o medo ficará para a hora da volta. O receio é de que os cancelamentos aconteçam novamente, mas com eles já em terras argentinas. A nossa volta está programada para o dia 22. Então, do dia 22, a gente tem do dia 22 até o dia 30 para conseguir voltar. Mas a gente tem medo de chegar lá e, devido a esses problemas, a gente não conseguir voltar no dia ou atrasar muito a nossa volta. Situação que deve ser contornada em breve, segundo o gestor desta agência de viagens. Mesmo assim, o setor sente os impactos causados pelo fenômeno natural. Esse impacto agora do vulcão, por exemplo, tem uma contrapartida em algumas cidades aqui no Brasil, alguns polos turísticos que dependem do turismo argentino e chileno, estão recebendo um número bem menor de visitantes em função de transporte aéreo de lá para cá, que não está ocorrendo nesse período. Então o impacto sempre acontece. Aí é os profissionais do turismo estarem cada vez mais aptos e experientes e saberem contornar essa situação de uma outra forma, já que um destino está sendo prejudicial, ele dirigiu o cliente para outro destino e até mesmo destinos aqui dentro do Brasil, quem sabe, mas tentar uma saída que não prejudique ao passageiro e que traga para ele também benefícios para o agente de viagem. É exatamente isso que a agência de viagens tem feito. Os clientes que compraram os pacotes para os destinos com maior número de voos cancelados são orientados a remarcar a viagem. Até o feriado de Corpus Christi, Jackson espera que a situação volte ao normal. Especificamente agora para essa semana, que nós estamos trabalhando a saída de Corpus Christi, e a gente está vivendo agora o problema com o vulcão. Alguns clientes fazem menção de cancelamento, mas a maioria prefere esperar o dia do embarque para ver, até a véspera, para ver se vai existir possibilidade. Até lá, Karine e Fernando esperam já estar curtindo o inverno de Buenos Aires. Essa noite vai ser expectativa. Amanhã está embarcando. A gente vai ligar pela manhã para ver se o voo está confirmado ou não. Ligar na Infraero também. Vamos ligar na Infraero também. Confirmado. E aí aproveitar. Com certeza. Curtir. Uma semana, Depois dos estresses, curtir um pouco. Mas como será que esses fenômenos afetam a capital mineira? Para falar um pouco sobre os impactos comerciais que Belo Horizonte sofreu e ainda pode sofrer, eu recebo aqui no estúdio o professor de Relações Internacionais, Frederico Martini. Ele também é diretor executivo da Domo Seva, que trabalha com importações e exportações de produtos para empresas e indústrias de Minas Gerais. Tudo bem, Frederico? Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, igualmente. Para começar,
Vamos falar um pouco dessa questão no Chile, esse vulcão que entrou em erupção. Todo mundo vê as notícias na televisão, não se comenta outra coisa na questão do turismo, mas a economia, principalmente a economia nesse momento é muito afetada. Sim, bastante. O que acontece, por exemplo, na minha área de logística, eu tenho uma queda de faturamento. Por quê? Porque muitos dos embarques, eles não acontecem dentro do previsto. E se a gente for pegar o início, né, o conceito logístico, o que, que é? É o produto certo, no momento certo e da forma adequada para consumo. Então, quando você tem um fechamento de um aeroporto, né, por um motivo como esse que foi o do vulcão, ou por questões de tsunami, como tivemos no Japão, e entre outros, até essa malha aérea ou qualquer outra malha logística retomar, né, e dar continuidade àquela quantidade de produtos que ficaram retidos, isso leva um tempo. Qual que é o impacto disso direto dentro de uma indústria, né? Ou seja, você tem uma parada de linha de produção, então você tem empresas aqui em Minas Gerais, por exemplo, como no Brasil, que trabalham com estoque reduzido, ou seja, que precisam daquele transporte aéreo para que a linha de produção dê continuidade, né, e atenda aos pedidos que elas têm que colocar no mercado. Uma vez que isso acontece, ou seja, que você não tem mais como atender naquele prazo, né, você gera uma série de problemas do tipo a não prontidão, vamos assim dizer, dessa carga para o cliente pode gerar multas contratuais, né, abertura para o concorrente que estava abastecido, vamos assim dizer, com produtos, né, em estoque para colocar nesse mercado. Então, você pode ter uma mudança de foco aí do consumidor, ou seja, eu não quero mais esse produto A porque eu não estou encontrando, então eu vou demandar o B e uma série de fatores, né, como consequência disso. E o problema também é que não há como identificar um culpado para a coisa ser solucionada. É um fenômeno natural. É um fenômeno, né? E a gente está passando por isso já tem algum tempo, né? Ano passado teve aquele vulcão na Irlanda que afetou demais os voos da Europa para cá. Agora tivemos o do Japão também, que querendo ou não, a gente tem empresas aqui em Minas que demandam certos produtos japoneses, que tiveram que buscar novos fornecedores, tiveram que renegociar contratos, né? E aí entra todo um amparo jurídico para que isso possa ser feito de uma forma rápida e correta. Então, a economia ela tem né, vamos assim dizer, um ponto de extrema análise aí, né, de vários setores, porque a gente não está falando só de um setor siderúrgico ou só de um setor de telecomunicações, a gente está falando de vários, né, de produtos agrícolas, de jornais, revistas, produtos para cirurgia, para a indústria automotiva, né, todos eles são afetados de uma forma geral. E as pessoas, né, de forma geral, de uns tempos para cá, houve um aumento da procura de brasileiros pelos países da América do Sul para conhecer, visitar. E acontece que as pessoas se programam, elas juntam dinheiro, elas guardam economias, elas pagam às vezes 12 vezes um pacote de viagem para acabar tendo que desmarcar, cancelar. Muitas acabam marcando pela questão do dólar, daqui a pouco já não sabe se vai estar assim e acaba que ela pode gastar muito mais também numa viagem dessa. Segurança, né? Vamos supor, abre o aeroporto, mas será que vai fechar de novo? Né? Você vai numa situação como essa, né? Ou seja, vamos supor, no caso meu, né, de logística, abre o aeroporto, qual é a carga que irá embarcar primeiro? Entendeu? Qual que chegou primeiro? Né? Qual que é a mais urgente? Né? Cargas perecíveis. Definir essas prioridades também é muito complicado. Sejam pessoas, sejam na parte de produtos, o problema ele é um caos mesmo. E se você for analisar um pouco, Guarulhos, né, com um dos maiores aeroportos que a gente tem hoje na América Latina, ele é hub, né? Ou seja, ela é uma central, tanto de passageiros quanto de produtos. Tudo passa, né, por lá. Né? Tem companhias aéreas que só saem de lá, né? E que esperam tanto passageiros quanto produtos vindo da América Latina como um todo. E aí? Né? Olha o impacto que isso causa na economia de uma companhia aérea, né? Na parte de carga, passageiro e por aí vai. É verdade. E nós temos um pouco mais distante do Brasil, mas que há também impactos aqui, a questão da Alemanha. Esse surto de uma bactéria, várias pessoas morreram e por um tempo o governo não identificava de onde veio, fez vários alardes à população, de repente encontrou a causa. Como que fica para o Brasil essa situação? Olha, foi até interessante você tocar nesse assunto. Semana passada eu estava no congresso, fora aqui do país, eu estava em Barcelona, e foi interessante porque nesse congresso, o pessoal que chegou, eram mais de 70 países reunidos, né? E estava já com o buffet feito ali e era na base de salada. E todo mundo, pelas notícias, igual você bem falou, teve todo um alarde, ninguém queria consumir esse tipo de produto. E aí teve que mudar radicalmente, né, o esquema de todo o Congresso por causa disso.
No que tange a economia nossa aqui, né, diversos produtos que a gente importa da União Europeia começaram a ser repensados mesmo. Né, do tipo, será que vamos importar produtos alimentícios? Será que isso daí não pode causar intoxicação ou até mesmo problemas com carne? Há uma né, insegurança geral, né? Porque você não sabe de onde que veio. Até eles não estavam nem sabendo ao certo de onde que era a origem disso. Então, será que eu posso consumir a carne que vem da União Europeia? Será que eu não posso? Será que eu posso consumir determinado produto alimentício que veio? Será que eu não posso? O que gera um problema muito sério. Então, na parte, né, vamos assim dizer, agrícola e na parte de produtos alimentícios, no meu caso mesmo, eu tive um cliente que ele ficou meio que stand-by. Falei, Frederico, deixa eu ver o que está acontecendo direito, não autoriza o embarque, até que eu possa realmente verificar se isso vai ter algum dano, se não vai. Né? E até a mesma postura do governo brasileiro, de Anvisa, para ver se pode, se não pode. Né? Tudo isso vai envolvido nessa questão. E tem também, Frederico, a questão do Japão. Já tem mais tempo que houve um terremoto lá na região, mas acontece que até hoje os impactos são sentidos. Demais. Né? Não tá, a imprensa já não divulga tanto, já não há tantas notícias a respeito, mas o impacto continua. Muito forte. Esse talvez tenha sido um dos mais graves que a gente venceu, porque o vulcão foi uma coisa de dias, né? Não quer dizer que é menos importante, não é isso, mas o do Japão ele afetou toda uma rede de distribuição, né, toda uma estrutura logística japonesa. Então, no caso deles, eu te falo, teve diversos setores daqui que eu atendo na área de importação que até hoje não foram restabelecidos novos contratos, até mesmo porque determinados produtores ou fabricantes na região afetada tiveram seus concorrentes também afetados. Então, aí você tem que buscar, são fornecedores em outros países, o que leva uma pesquisa, demanda um tempo, né, muito maior. Também o investimento, Sim, né? o investimento por parte de quem importava. Então, esse impacto do Japão, acho que dos 3 que a gente está falando aqui hoje, talvez, ou com certeza, foi um dos mais sérios que a gente enfrentou nesse ano, porque o impacto aqui foi absurdo. Aqui para Minas Gerais, principalmente, né, vamos dizer assim, por causa das siderurgias, as maiores do país, muitas delas estão aqui em Minas. Sim, e tem um contato direto com o Japão. Né? E produtos de tecnologia, de informação que trazemos de lá, esses setores mesmo também foram bastante afetados. Uma questão seríssima que teve foi a própria questão do hub japonês, que teve que ser transferido. Muitos embarques nossos tiveram que ser transferidos para a China, né, que saíam do Japão direto, como não tinha uma estrutura direito, eles faziam com que determinados fabricantes na China fabricassem os produtos para os japoneses e saíssem dos aeroportos chineses. Ou seja, muda custo logístico, né, muda rota, muda todo um cenário, vamos assim dizer, transit time, né, que é o tempo da produção até a entrega, tudo isso foi afetado de uma forma muito radical. E as empresas também todas com o pé atrás, pode gerar um impacto direto na questão de contratações ou até mesmo demissões de funcionários. Sim, nesse caso, no longo prazo, sim, porque a gente não sabe ao certo quando que determinadas linhas de produção retomam ao seu ponto quando estavam antes da catástrofe, do fenômeno acontecer. Então, isso aí realmente dá um problema na empresa em, será que vamos recolher um pouco? Será que vamos manter e tentar acompanhar o desencadear dessa situação? Será que demito ou não? Né? Isso é uma decisão puramente gerencial da empresa. Muitas incertezas que ainda vão durar um tempo. Demais. Frederico, muito obrigada pela presença. Agradeço. Esse bate-papo foi excelente. Acho que muitos telespectadores passaram a entender melhor esse momento que a gente vive. Ok, obrigado a vocês. Prazer. Igualmente. No próximo bloco, você vai ver o novo clipe da banda Jota Quest, no quadro de Malicuia, o estudante que decidiu se aventurar pelas ruas de Nova York. Tem também a nova montagem da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e a programação do Festival de Cinema de Ouro Preto, além do show de Beto Guedes e Patrícia Amaral no projeto Sesc MPB. Voltamos já. Eu quero que esse teto caia, eu quero que esse alfabeto saia.